Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomap by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade aos estudos da geometria sólida. De forma geral, nesta aula de hoje falaremos sobre as pirâmides e seus elementos. Esta é a aula número 4 de uma série de aulas sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui no nosso canal. Mas antes de darmos início, gostaria de fazer aquele convite mágico aí, né? De que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para não perder as novidades aqui do canal e também ajude a compartilhar os links aqui do canal. Eu vou deixar para vocês aqui agora a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos para a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando os temas e assuntos que nós iremos tratar nessa aula de hoje, né? Nós iremos tratar aí, né, das pirâmides, dos elementos que constituem uma pirâmide, veremos também como nomear uma pirâmide, como dar o nome para uma pirâmide, né? Cada pirâmide tem o seu nome, e falaremos também da planificação da superfície de uma pirâmide aí, que é um caso aí particular, né? Todas essas pirâmides vão ter uma característica particular devido ser aí uma pirâmide, tá? Então, vamos aí para a nossa aula de hoje, então acompanha comigo. Então estamos aí na definição do que é uma pirâmide. Então vamos para a definição formal aí do que é uma pirâmide. Consideremos uma região, presta atenção, a região poligonal plano convexo ou polígono plano convexo A1, A2, AN de N lados, né, sobre um plano e seja V um ponto fora deste plano, conforme vocês estão vendo aí na figura. Nós vamos denominar por pirâmide convexa a reunião de todos os segmentos de retas que têm origem em V, né, em V aqui em cima, e que possuem extremidades nos pontos da região poligonal, ou seja, do polígono W. Quando a gente fizer essa reunião, a gente vai ter aí a chamada pirâmide, tá? Então, vamos aqui de novo para o que está falando aqui neste enunciado. Presta atenção aqui, ó. Vamos imaginar um plano, você tem um plano, tá? Esse plano aqui eu vou chamar até de alfa, vou chamar esse plano aqui de alfa. E o que eu vou fazer? Neste plano, eu vou pegar um polígono aqui qualquer, tá? Pode ser qualquer polígono que você quiser. Tá? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, um pentágono para a gente fazer uma pirâmide aqui. Então, ó, desenho um pentágono, tá? E eu quero desenhar uma pirâmide aqui nessa figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto aqui que não esteja nesse plano. Eu vou escolher um ponto aqui em cima, que eu vou chamar de V, tá? Este ponto aqui em cima, que não está no plano alfa, está fora do plano alfa. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ligar, tá, este ponto a todos os pontos deste polígono. Quando eu fizer isso, observe o que eu vou fazer, ó. Eu vou ligar todos os pontos aqui do V até os pontos aqui do polígono. Se eu pegar todos esses segmentos, até os internos, tá? Eu sei que eu não fiz aqui, mas eu poderia ter pego até os internos lá, ó, que sai do ponto V e vai até o polígono, tá? Então eu teria uns pontos internos lá dentro, igual está aparecendo aí, tá? Se eu pegasse todos esses pontos, eu teria aqui o que eu chamo de pirâmide, tá? Então pirâmide é isso. Você escolhe um polígono em um plano, tá? E pega um ponto fora desse plano e liga este ponto que está fora do plano a todos os pontos do polígono. Quando você faz essa ligação, você tem o que a gente chama de pirâmide aí, tá? Então vamos agora para o próximo tema. Quais são os elementos de uma pirâmide? Pessoal, as pirâmides têm diversos elementos, tá? Eu vou listar os mais importantes, os principais da pirâmide, mas existem outros além do que eu vou tratar para vocês, tá? Então, ó, o elemento principal aí da pirâmide, na verdade, é a sua base, né? A base aqui é um dos elementos principais da pirâmide. Por quê? Porque essa base é o polígono que definiu a pirâmide, né?
foi aquele polígono que nós demos início à pirâmide, que a gente colocou lá naquele plano lá para desenhar a pirâmide. Um outro ponto importante aqui é o vértice, né, que a gente chamou de V. E o vértice é aquele ponto também que não estava no plano, ou seja, que não era coplanar à base, né? Estava fora do plano e que ajudou também na definição aí do que é pirâmide. A gente também vai ter a superfície lateral, que são essas superfícies aqui que eu fiz uma só, né, aqui, né, para desenhar para vocês aqui, uma só de verde, tá? Que são triângulos. Uma característica da pirâmide que vocês têm que entender é o seguinte: toda pirâmide, a sua superfície lateral ou face lateral são sempre formadas por triângulos, tá? Toda pirâmide sempre vai ter triângulos em sua superfície lateral, como essa de verde que está para vocês, tá? O que são arestas laterais? Arestas laterais são essas arestas que ligam duas faces laterais vizinhas, né, ou adjacentes. Então, por exemplo, se eu pensar nesta face que está na frente aqui, com essa face de verde, eu tenho essa aresta lateral que está fazendo essa ligação entre a face de verde e essa que está na frente aqui, tá? E o que são arestas da base? As arestas da base, por sua vez, são segmentos de retas que ligam a base, tá? Com uma face lateral. Então, as arestas laterais são esses segmentos aqui, ó, tá? São esses segmentos aqui, ó, que liga a base, que é o chão aí da pirâmide, com as faces laterais. Por exemplo, com essa face verde aqui, por exemplo, a gente tem essa aresta da base, tá? E por fim, uma parte muito importante que nós vamos usar mais para frente em outra aula aqui do canal, a altura, né? O que é a altura, pessoal? A altura é o segmento que liga, na verdade, né, o vértice ao plano da base. Só que não é um segmento qualquer, pessoal. Ele é um segmento, na verdade, perpendicular, né? Porque a altura é uma distância. Então, esse segmento aqui, ó, que está dentro dessa figura de pontilhado lá, ele está ligando este vértice ao plano da base. Como ele está ligando ao plano da base e essa é a menor distância, então esse ângulo aqui formado vai ser de 90 graus. E este segmento em pontilhado de vermelho é o que a gente chama de altura e sempre a gente representa aí pela letra H, tá? Quase em todas as atividades aí, exercícios, a gente sempre representa pela letra H. Então, continuando aí. Como que a gente nomeia uma pirâmide, tá? Para nomear uma pirâmide, pessoal, é muito simples. Basta a gente olhar para o polígono que o definiu. Ou seja, basta a gente olhar para a base, tá? Então, olha aqui. A base aqui é um triângulo. Então, vocês estão percebendo que a base é um triângulo, né? Então, neste caso, a base é um triângulo. Neste outro caso aqui, a base é um retângulo ou um quadrado. Você pode pensar que possa ser um quadrado também, né? Então, aqui a gente tem um retângulo. Aqui a gente tem um pentágono, e aqui a gente tem um hexágono e hexágono. Como que a gente vai nomear, então, essas pirâmides aí? A pirâmide verde, laranja, essa de outra verde, essa de azul. A gente vai apenas falar que essa pirâmide de verde, a primeira aí, ela é uma pirâmide triangular. Por que ela é pirâmide triangular? Porque ela é obtida por meio de um triângulo aqui, a sua base é um triângulo, tá? E essa outra pirâmide aqui que tem a base que é um retângulo, ela vai ser chamada de pirâmide retangular, né? Quando a base for um quadrado, a gente vai falar que essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular. Neste caso aqui, que é um pentágono, então essa pirâmide vai ser chamada de pirâmide pentagonal. E neste caso aqui, que essa pirâmide tem um hexágono como base, ela será aí uma pirâmide hexagonal ou hexagonal, como preferirem, tá? Então, praticamente é dessa maneira que a gente nomeia uma pirâmide. Você olha para a base dela e dá um nome para ela aí, pirâmide triangular, retangular, pentagonal, hexagonal e etc. Tá? Isso vai depender da base. E vamos ver também como se classifica uma pirâmide, tá?
Existem aí 3 formas de se classificar uma pirâmide. As pirâmides podem ser classificadas de 3 tipos, né? Elas podem ser pirâmides retas, pirâmides oblíquas ou pirâmide regular. Quando é que a gente tem uma pirâmide reta? Pessoal, uma pirâmide vai ser chamada de reta, tá? Aí no caso aqui seria reta hexagonal, né? Reta hexagonal, porque a base é um hexágono, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então essa pirâmide é uma pirâmide reta hexagonal. Quando é que essa pirâmide vai ser reta hexagonal? Quando, na verdade, a altura dessa pirâmide, presta atenção lá, a altura, tá? Altura. Quando a altura dessa pirâmide for coincidente com o centro do polígono da base, tá? Quando essa altura coincidir com o centro aqui dessa base, tá? No caso aqui é um hexágono, então a gente tem aqui esse ponto, e esse ponto é o centro, tá? Dessa pirâmide. Quando isso acontecer, a gente vai ter, na verdade, uma pirâmide reta, tá? Então, toda vez que a altura coincidir com o centro do polígono da base, a gente vai ter uma pirâmide reta. Quando isso não ocorrer, ou seja, toda vez que não coincidir com o centro, no caso aqui da pirâmide ou da base, a gente vai falar que a pirâmide é uma pirâmide oblíqua, como esta que vocês estão vendo aí, tá? É importante vocês observarem que a pirâmide pode ser oblíqua, tá? Pode ser oblíqua e a altura pode estar fora do plano, fora do polígono, ou pode estar dentro do polígono e continuar sendo oblíqua, tá? O que basta acontecer é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Vamos imaginar esta figura, essa pirâmide que eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um ponto aqui, tá? Este ponto eu vou formar aqui essa pirâmide, tá? Então olha só, observe o que está acontecendo aqui, hein? Estou formando uma pirâmide, tá? Só que é o seguinte, se eu olhar para a altura dessa pirâmide, ó, a altura dessa pirâmide está aqui. Só que a altura está dentro do polígono, só que não está no centro, tá? Se essa altura estivesse no centro aqui, ela seria uma pirâmide reta. Como ela não está no centro, então ela está fora aqui, né? Essa altura está fora aqui do centro dessa base, então ela vai ser também uma pirâmide oblíqua aqui neste caso, tá? E quando é que a gente tem uma pirâmide regular? A gente vai ter uma pirâmide regular quando ela for reta, ou seja, quando a altura coincidir com o centro da base, e quando a base for aqui, na verdade, um polígono regular, tá? Toda vez que essa base aqui for um polígono regular, base, tá? Um polígono regular, a gente vai ter uma pirâmide regular também, tá? Então, para que ela seja uma pirâmide regular, tem que ter a altura coincidindo com o centro e o polígono da base tem que ser um polígono regular. Se você não lembra o que é o polígono regular, eu vou lembrar para você aqui, ó. Um polígono vai ser regular quando todos os ângulos internos dele forem iguais e todos os lados também forem iguais. Toda vez que isso acontecer, a gente fala que o polígono é um polígono regular. Se a base for um polígono regular e a pirâmide for reta, ela será uma pirâmide regular. E por fim, vou mostrar para vocês a planificação das pirâmides, tá? Como se planifica uma pirâmide. Pessoal, a planificação, nós vimos, né, numa aula aí anterior do canal, é a apresentação de todas as suas faces, né, a face aí de uma pirâmide ou de um poliedro, etc., em um plano, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa pirâmide, que é a pirâmide triangular. Quando eu planifico ela, observe o seguinte, ó, a base é um triângulo. Então, eu tenho aqui a base, que é um triângulo, tá? E as áreas laterais, as faces laterais, né, as duas de trás e essa da frente, são triângulos também. Então, a gente tem esses outros 3 triângulos aqui, tá? Então, observe o seguinte, o falado lá em cima é que a face lateral sempre é triângulo. Então, na pirâmide, todas as faces laterais sempre serão triângulos. Um outro exemplo aqui, esse exemplo aqui dessa pirâmide quadrangular, ó, a base é um retângulo, tá? Então, a gente tem aqui uma pirâmide quadrangular ou retangular e as faces laterais, triângulos aqui, igual vocês estão visualizando aí, tá?
E por fim, esse outro exemplo aqui, né? A gente tem uma pirâmide pentagonal, aqui a gente tem a base, tá? E se a gente abrir essa pirâmide, né? Abrir ela aqui, a gente vai ter essas outras 5 faces aqui, tá? Que são triângulos também. Por quê? Porque toda a face lateral de uma pirâmide são triângulos, né? E essa pirâmide aqui, né? Que é a pirâmide pentagonal, ela vira esse pentagrama, né? Que é essa estrela de 5 pontas aí, que é conhecido como pentagrama, que é o nome correto dele, tá? Então, pessoal, praticamente é isso. Gostaria, né, de agradecer a todos que permaneceram comigo até agora e fazer o convite. Se você ainda não foi inscrito, você tem a liberdade de se inscrever aí, deixar aí o seu like se você gostar, né? E também ajudar a compartilhar e acionar as notificações aí para você não perder as novidades aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Curtis deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais, um grande abraço.